Começa o programa falando da recente decisão da Prefeitura de Rio Preto, que, por meio de um decreto, alterou o nome do Museu Primitivista José Antônio da Silva, que gerou uma polêmica aí, principalmente entre as partes envolvidas na criação do museu, lá no começo dos anos 1980. E sobre isso a gente conversa agora com um dos idealizadores e fundadores do museu, o professor e escritor Romildo Santana, professor que está aqui no estúdio comigo. Tudo bom, professor? Tudo bem. Bom dia. Então vamos lá, professor. Falar aqui, viu? Vamos lá. O que aconteceu? Por que mudou esse nome? A gente está com o decreto aqui, o decreto 19.115, que inclusive saiu com a data errada, né, de 26 de novembro de 22, acho que é raro aí a data, mudando, né, o nome do museu, que era Museu de Arte Primitivista José Antônio da Silva, para Museu do Silva, Arte Primitivista de José Antônio da Silva. Vamos lá. Por que a polêmica, professor Romildo? Primeiro, eu nem sabia, eu também fui surpreendido com esse decreto, né? Esse decreto que já na base ele está errado, porque a data do decreto está errada, 26 de novembro, se não me engano, de 2022. 26 de novembro. Pedi até para o Vagninho, se ele conseguir puxar aqui. 26 de novembro, é uma barbaridade, né? Eu costumo usar a frase de efeito, é antecipação do atraso. Bom, agora, eu não sabia, fui pego de surpresa. O objetivo de um museu, seja um museu que for, um museu de arte também, é a preservação. E começa pela preservação do próprio nome. Então, não é assim, é como você está mudando a marca de um produto qualquer de loja, não é. O museu, ele é citado em enciclopédias, por exemplo, Museu de Arte Primitivista José Antônio da Silva é citado na Enciclopédia Britânica, é citado na Enciclopédia Barça, em várias enciclopédias, em livros especializados em História da Arte, né? Ele faz parte da comunidade museológica internacional com o seu nome original, né? Há teses acadêmicas citando o Museu de Arte. Então, não é dessa maneira e escolher um nome horrível, né? Assim, ao invés de Museu de Arte Primitivista, entre aspas, José Antônio da Silva, porque homenageia esse grande artista brasileiro, né, da arte naif e da arte primitivista, mudaram para Museu do Silva, Arte Primitivista de José Antônio da Silva. Quer dizer, é a primeira vez que eu vejo um museu com subtítulo. Fica parecendo que é uma coisa para escrita, não é uma coisa como denominação de um museu. Parece o nome de um livro, né? Assim. De um trabalho, mas não a denominação de um museu. Aliás, o título Museu do Silva foi dado por mim, só que como uma marca de fantasia, quando o museu completou 41 anos, 2 anos atrás, né? Então eu coloquei Museu do Silva, né, para um título de fantasia para as redes sociais e tudo. Mas não o nome institucional do museu, o nome que aparece nos livros, que aparece em todos os lugares. Então é um absurdo esta mudança. Agora, ela não tem justificativa estilística, porque o nome é horrível, do ponto de vista linguístico, não tem justificativa histórica, não tem justificativa estética, não tem justificativa. E, aliás, o próprio decreto não traz nenhuma justificativa. Também não tem justificativa nenhuma. Quer dizer, se o poder público viesse a público explicar por que está fazendo isso, talvez apresentasse alguma justificativa convincente. Mas o que a gente viu nas redes sociais, por parte de intelectuais, por parte, inclusive, de uma ex-diretora do museu, a professora Ija Calmon Ferreira, que é doutora em literatura, né, é condenando isto, né? As partes envolvidas condenam esse tipo de coisa e deve ser condenado mesmo. Eu estou aqui na TV Câmara, que é vamos dizer, um porta-voz da representação mais legítima da sociedade, que são os vereadores, pedindo aos vereadores que me ajudem e ajudem o museu
nessa coisa para derrubar decreto. esse decreto. Porque eu vou dizer uma coisa, Alexandre. Eu estou comprometido desde a fundação do museu. Eu consegui, junto ao Silva, a doação. Gastei mais da metade da minha vida cuidando, de alguma maneira, do museu. E eu vou ao Ministério Público, porque isto é um escândalo. Ô, professor, e alguém da administração, da cultura, procurou o senhor para dar alguma explicação, alguma justificativa? Foi aventado na imprensa que eles fizeram isso no Diário da Região, que eles fizeram isso para me atingir. Desculpa, mas esse pessoalzinho da Secretaria de Cultura não me atinge. E, agora, em relação ao museu, eu venho aqui também protestar. Eu estive hoje lá no museu, né? Há lâmpadas queimadas, e você sabe, todo mundo sabe, qualquer pessoa de bom senso sabe, que as pinturas necessitam de iluminação. Pintura é luz, cor é luz, né? Lâmpadas queimadas, toda a iluminação externa do museu está queimada, toda. Você passa a noite lá, está uma escuridão. Pelo menos não se vê as paredes todas descascadas e pichadas, né? O museu está em estado de abandono, né? Enquanto eles reformaram e vai aqui aplauso, né? O Teatro Municipal estão reformando, a Casa de Cultura, o Teatro Nelson Castro, tudo. O museu não recebeu dessa administração nada a não ser desprezo. Parece, Alexandre Gama, parece que aquele desprezo que havia endêmico ao José Antônio da Silva demorou muito, né? Ao próprio José Antônio da Silva, que tem quadros nos museus mais importantes do Brasil, tem quadros no MoMA, o Museu de Arte Moderna de Nova York, né? Aqui em São José do Rio Preto, ele sempre foi desprezado. Então parece assim uma maldição em cima desse grande artista, né? Que inclusive tem tudo a ver agora, em 2022, com a Semana de Arte Moderna. 100 anos, né? 100 anos. Ele recebeu elogios do Oswald de Andrade, entendeu? E aqui em São José do Rio Preto é um literal desprezo ao José Antônio da Silva. Mais uma vez, eu conclamo aos vereadores da nossa cidade, que representam a nossa população, a tomar providência e derrubar esse decreto ridículo. Ô, professor, inclusive o senhor está com uma carta aí de punho do Silva em que ele diz que ele gostaria que o nome fosse esse nome. Que ele gostaria não, desculpe, Alexandre. Ele diz assim, essa carta, em abril do ano de 1980, quando eu consegui que o Silva doasse os quadros ao museu, ele escreveu essa carta de punho ao professor Adair Vitorazzo e confiou a mim que eu entregasse ao professor Adair Vitorazzo naquela época. E ele escreve assim: eu, artista primitivista José Antônio da Silva, criador do Museu de Arte Contemporânea, que era o antigo museu inaugurado em 66, então, criador do Museu de Arte Contemporânea de São José do Rio Preto, declaro que só aceito fazer estas novas doações no valor de 2.800 mil cruzeiros em obras de arte para o museu no meu nome, que passa a chamar Museu de Arte Primitivista José Antônio da Silva, reticências. Então, esse nome, na época, foi escolhido pelo Silva, por mim também, e pelo próprio prefeito Adair Vitorazzo. E por que nós colocamos Museu de Arte Primitivista? Porque foi o primeiro museu de arte primitivista inaugurado no Brasil. Então, o Silva, ele foi pioneiro no Brasil, quando ele foi revelado em 46, aqui em São José do Rio Preto, e em 1948 em São Paulo, e aí pelos Diários Associados, pelo Assis Chateaubriand, Pietro Maria Bardi, né? E depois ele participou da primeira Bienal de São Paulo, em 1951, por uma série de coisas. O José Antônio da Silva é pioneiro, né? E o Museu de Arte Primitivista José Antônio da Silva, no nome original, é também pioneiro, porque foi o primeiro museu de arte primitivista do nosso país.
É isso aí. Qual que é a sua explicação para essa mudança? Você consegue imaginar algum motivo? Não. Foi aventado na imprensa que eles fizeram isso para me atingir. Imagina. Sabe, eu sou um cidadão, eu sou um munícipe, um pagador de imposto de São José do Rio Preto. E um defensor da arte em São José do Rio Preto. Eu milito nisso há décadas, muitas décadas. Entendeu? E milito no museu há muitas décadas. Tomo conta do museu. Você já foi diretor por várias vezes, vários anos ali, inclusive, né? quando o museu foi fechado, no ano de 1997, havia um processo movido pelo Ministério Público contra a prefeitura, porque os quadros do museu estavam nos porões do Teatro Municipal. E aí houve um acordo, inclusive, na primeira gestão do prefeito Edinho Araújo, houve um acordo para que eu voltasse para botar novamente o museu em funcionamento. Naquela época, havia 15 quadros rasgados do José Antônio da Silva, rasgados. Eu consegui, junto ao SESC, a restauração dos quadros e botei novamente o museu em funcionamento, né? E participei da primeira, né? Eu fui da inauguração do museu na época, porque o Silva pediu, com esse documento, que só aceitaria também o museu com aquele nome, se naquela época eu fosse cuidar do museu, né? É claro que eu não vou cuidar indefinidamente, né? Mas o nome do museu é uma coisa para sempre. É uma coisa para sempre, não se muda. É a mesma coisa que mudar o nome do Museu do Louvre, né? Então, assim, Museu do Silva é a mesma coisa que o MoMA. É um nome de fantasia, mas tem o nome institucional. Sim. É aquele nome que aparece nos documentos, que aparece nas citações em livros, etc. Esse fato dele aparecer em pesquisas, teses, etc., isso de alguma maneira prejudica pesquisadores? Claro, alguma coisa? claro. Prejudica. E outra coisa, né? É uma besteira tão grande, né? monumental, que não dá nem para explicar, né? Mas você imagina, assim, você vai pesquisar no Google, daqui a pouco, o novo nome do museu que não vai estar em lugar nenhum, quando existem milhões de citações ao museu no Google, nome original. Né? O último ano em que eu estive lá no museu, em 2019. Agora é recente. A gente usava, eu dei muitas e muitas palestras, usava as redes sociais. Eu saí do museu, a primeira coisa que fizeram foi cortar o museu no Facebook. Eu recebi do Google o último relatório. O museu teve 286 mil visitas virtuais de São José do Rio Preto e do mundo, né? Inteiro. 286 mil visitas virtuais. Também não explicaram por que cortaram isso. Por que fizeram isso? Será que o museu aparece mais que a Secretaria de Cultura? Só que eu não estou reivindicando cargo político, eu não estou reivindicando nada. Não estou querendo fazer sombra para ninguém, né? E eu saí do museu, da direção do museu, porque eu fui perseguido, fui censurado, um monte de coisa. E foi eu sair de lá, cortaram uma coisa que eu fiz, que era o museu no Instagram, o museu no Facebook, etc., como é feito nos principais museus do mundo inteiro. Principalmente agora, período de pandemia, né? Imagina, quer dizer, agora o museu ficou órfão, está lá abandonado. Qualquer munícipe de São José do Rio Preto está convidado a passar em frente e olhar o estado daquele prédio que está se deteriorando. Para quem não sabe, é aqui na Antônio de Godoy com a... Não, na Voluntários de São Paulo, Voluntários, com a Saldanha, né? Saldanha Marinho. Saldanha isso. Marinho. É ali na esquina. É o prédio da antiga Biblioteca Municipal, que no passado era do Tiro de Guerra. É um prédio tombado e ele está se deteriorando. Não mereceu nenhuma pintura, nem para pagar as pichações que fizeram lá. Aliás, tem uma pichação muito expressiva, está escrito assim: proteja a cultura rio-pretense. Picharam ali no coisa. Agora, se você quiser, e aí seria uma coisa maravilhosa, entra no museu.
porque você vai ver, tem 67 obras de arte, é onde tem o maior número de obras do José Antônio da Silva reunidas no mesmo local, mas, infelizmente, vai ver as obras de uma maneira precária, porque as lâmpadas estão queimadas. Muitas lâmpadas, não vou dizer todas, mas muitas lâmpadas estão queimadas. Uma tem que ter, pelo menos, para quem está lá porque trabalhando. Senão precisaria de um farolete para poder ver, né? Professor, mas não precisa, não. E a condição das obras, como é que está atualmente? O senhor falou que foi lá hoje, nessa segunda-feira. Como é a preservação das obras em si? Olha, as obras do museu, infelizmente, elas são craqueladas, porque ficaram muitos anos lá na antiga biblioteca, que virou o Centro Cultural da Jorge Simão, né, que agora está assim, praticamente grudada com a terminal urbano. Né? E ali é um aquário, né, uma caixa de calor. Então, e não havia outro local. Eu lutei muitos anos. Né? Calor e umidade. Calor, umidade, tudo. Eu lutei muitos anos para mudar o museu de lá para esse local onde ele está hoje. Na época foi a dona Yolanda Bassiti, que era secretária de Turismo, e eu, que mandamos um ofício pedindo para o museu voltar para lá no lugar original. É onde o Silva trabalhava na biblioteca. Só que nós pensávamos em alargar aquele espaço, porque a parte de baixo, onde antigamente funcionava o Museu de Arte Contemporânea, tem inclusive pintado nas paredes 15 painéis do José Antônio da Silva. Então seria um prédio inteiro. As pessoas que vão lá ao museu não têm contato com as esculturas, com a maior parte Esse museu descendo a Saldanha, ele também não existe mais? Ele está lá fechado, abandonado. Aliás, foi tomado... Tem pessoas que estão dormindo lá ali na frente, ali, está abandonado. E tem 15 painéis do José Antônio da Silva, originais, pintados na parede. Né? A população de Rio Preto que paga impostos, as pessoas engajadas na questão da arte, da cultura na nossa cidade, precisam saber essas coisas. Né? Por quê que até hoje não tomaram providência para que todo aquele prédio, que é um prédio tombado, é um prédio que tem tudo a ver com o artista José Antônio da Silva, porque foi lá que tudo começou, por que está lá fechado dessa maneira? Entendeu? Eu estou aqui quase que pedindo socorro, Alexandre Gama. Sabe? Embora pedindo socorro, mais uma vez eu digo, eu não tenho nenhum interesse, a não ser um munícipe de São José do Rio Preto, nascido aqui nessa cidade e comprometido com a obra de José Antônio da Silva. Você falou que o Silva é discriminado. Por que ele tem alguma explicação? Porque a gente viu o Olímpia agora, se eu não me engano, acabou de adquirir, sei lá, 20, 30 obras. Eu que escolhi aquelas obras, 30 obras. 30 obras. Nesses 42 anos de funcionamento do museu, a Prefeitura de Rio Preto nunca adquiriu uma obra de José Antônio da Silva. Nenhuma. Né? Eu fui chamado lá pelo prefeito, Fernando, e veio a secretária de Cultura, a Priscila Foreste, foi à minha casa. Olha, eu tenho interesse, o senhor podia escolher algumas obras e tal. Eu consegui, no meio de 80 obras, escolher 30 obras e está lá na Estação Cultural de Olímpia. E indiquei a aquisição de mais obras. Agora, por que o José Antônio da Silva? Tem a ver com esse ranço de Rio Preto, de fundo de sertão mesmo, eu acho, sabe? Quer dizer, enquanto a gente tem artistas exponenciais da nossa cidade, de categoria internacional, como o Paulo Moura, que é conhecido internacionalmente, como o José Antônio da Silva, que é conhecido, a própria Dinorá do Vale, que ganhou prêmios internacionais, ganhou prêmios da Fundação Ford em Chicago, enfim, prêmio Governador do Estado, prêmio Casa das Américas em Cuba, né? Então nós temos artistas exponenciais. Por outro lado, a gente parece que tem uma classe dominante na cultura que é regressiva. Até porque, no passado, e eu acompanhei esse passado, porque estou nisso há quase 50 anos, sei lá, né? O cargo de secretário de Cultura, ou secretário de Educação e Cultura na nossa cidade,
sempre foi uma espécie de cargo ornamental, para homenagear as pessoas conhecidas na cidade, etc. A gente teve muito disso, né? Só que depois, quando deveria ser uma coisa profissionalizada, isso não aconteceu. Veja, Rio Preto tem um Conselho Municipal de Políticas Culturais, né? Eleito ali dentro do ambiente da Secretaria Municipal de Cultura. Só que não tem nenhum representante das universidades, não tem nenhum doutor em sociologia, em antropologia, não tem nenhum professor de história da arte, não tem um representante da imprensa. Tem uma turminha, salvo honrosas exceções, que participava desses projetos de Prêmio Nelson Seixas, Lei Aldir Blanc, né? O ano passado foram distribuídos quase 2 milhões de reais em pequenos projetos para essas lives, né? Nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo. E essa turminha em torno ali é que virou o Conselho Municipal de Políticas Culturais, que não tem um representante da imprensa, que não tem um doutor em História da Arte. Inclusive foi alvo de duras críticas do vereador João Paulo Rilo numa das últimas sessões aí. Então, esse é o Conselho Municipal de Políticas Culturais, cujo conselho, num ato desse, por exemplo, de mudança do nome do museu, lava as mãos. Por quê? Porque é uma estrutura clientelista dentro da Secretaria Municipal de Cultura. É o povo que paira ali em volta em busca de dinheiro público. Então, eu repito, o ano passado foram cedidos quase ou mais de 2 milhões de reais para pequenos projetos, né? E o que eles fizeram, o que eles falaram? Então, teriam que ser pessoas isentas e pessoas também com qualificação intelectual, né? Não basta ser, assim, entre aspas, artista, né? Porque de artista muitos não tem nada, cá entre nós, né? São pessoas que têm uma fama como artista que não ultrapassa as gloriosas barrancas do Rio Turvo, no quilômetro 27, não no 45, que já é mais longe. É muito longe. Desculpa eu estar falando essas coisas, um desabafo, mas nós estamos falando aqui de irmão para irmão, sabe? Assim, eu nasci aqui em Rio Preto, nós moramos em Rio Preto, e estamos falando aqui na Casa do Povo. Bom, o senhor falou que se nada for feito, o senhor deve ir ao Ministério Público, é isso mesmo? Eu para tentar derrubar esse decreto? Eu vou porque isso não pode acontecer. Se eles dessem pelo menos uma justificativa plausível, né, que derrubasse o compromisso com a história. Que derrubasse o compromisso com a arte. Será que o prefeito Edinho Araújo sabe disso? Porque esse decreto foi assinado na ausência dele, pelo professor Bolsonaro. Eu não sei se ele sabe. Né? Eu não sei se ele sabe, né? Mas esse projeto, ele tem que ser mudado já, pelo fato de ele estar com uma data errada, é ridículo. Sim. Ele está com a data antecipada para novembro. Né? E talvez já estavam pensando aí na semana de 22, né? Já para comemorar. Não, mas a semana de 22 aconteceu em fevereiro. Então tá então, tá nesse mês nosso, né? Então não tem justificativa. E o nome é ridículo. Ridículo, pessoal. Né? Assim, falar assim, não, fica mais eufônico, tem assim um apelo de mídia, não sei o quê, mas não, é ridículo. Sabe, fizeram, não sei como, da maneira como eles costumam fazer algumas coisas na Secretaria Municipal de Cultura. Infelizmente, eu digo isso com dor no coração, sabe, infelizmente, eu não tenho nada com isso, não quero saber desse povo, nada. Eu só estou falando como pagador de imposto, alguém que nasceu aqui nessa cidade, mora na cidade e paga imposto. E fundador do museu, né? O senhor então, tem... Quer dizer, no mínimo, se tivesse alguma consideração, podia até me ligar, né? Mas não vou querer isso. Não quero porque eles não fazem isso. Eles não gostam de mim. Talvez porque eu incomode, como eu estou incomodando agora. Vão lá, me justifica. Vem aqui no X da questão e fala o X da questão que justifique a mudança do nome do museu. Eu coloco aqui um desafio. Desculpa. Espaço está aberto aí. Se alguém da cultura e do governo, claro, o espaço está à disposição aqui para explicar. E eu peço para o Edinho, viu? O Edinho Araújo.
Sabe, o Edinho Araújo é uma pessoa de boa visão, que conhece museus no exterior, está sempre indo, eu já conversei com ele sobre isso, né? E o próprio Orlando Bolzoni falou no jornal lá que foi colocado no Diário da Região, no meio de uma papelada, e o Orlando assinou. Talvez não tenha nem lido. E Orlando Bolzoni é um sujeito qualificado, é um sujeito de ótimas intenções. Eu sou fã do Orlando Bolzoni, sou fã do Edinho Araújo também. Votei nele, entendeu? Mas é inadmissível isso. E é inadmissível que o prefeito não fale nada. Eu não sei se ele está sabendo, mas devia estar, porque ele deve ler jornal. Ele deve acompanhar redes sociais. E viu muita gente se manifestando contra essa bobagem. Entendeu? E tá todo mundo quieto. Ô, Edinho, por favor, né? Sabe, revoga esse escândalo que está saindo do seu gabinete de prefeito de Rio Preto. Legal, gente. Está aí o professor Romildo Santana. Professor, aproveitando até a presença do senhor aqui, fala um pouquinho da semana de 22 e qual a relação dela com o Silva. Olha, a Semana de Arte Moderna, que aconteceu, não foi em uma semana, em 3 dias, né? Numa segunda, numa quarta e numa sexta-feira. Ela pensava em dar essa identidade brasileira, o verde-amarelismo. Já era uma previsão do primitivismo, do naif aí? Das coisas com cores nacionais. A gente sabe, por exemplo, na literatura brasileira, do romantismo, do parnasianismo, do simbolismo, era uma literatura mais escrita para Portugal do que para o Brasil mesmo, até pelo índice de analfabetismo que havia por aqui, né? Por isso, inclusive, que a poesia romântica é uma poesia oral, não é uma poesia para ser lida. Castro Alves, por exemplo, né? Em 1922, estava estourando na Europa, a partir da segunda metade do século XIX, do impressionismo para frente, mas principalmente depois da Primeira Guerra, né? Vários movimentos, vamos dizer assim, de vanguarda na Europa, né? O futurismo na Itália, de Marinetti, etc., o surrealismo, etc. E havia artistas intelectuais que tinham ido para a Europa e conheciam essas coisas. Por exemplo, o próprio Oswald de Andrade, né? Ou então, poetas aqui que participavam do movimento lá em Portugal, da poesia portuguesa, da revista Orfeu, por exemplo, que era a revista, digamos assim, sede do Fernando Pessoa, por exemplo, né? Mário de Sá Carneiro, etc. Então, se pensou em uma arte brasileira com identidade nacional e, ao mesmo tempo, centrada nas modificações, no desvario daquele momento do segundo decênio do século XX, né? 1900, 1920, por aí, né? Daí surgiu a Semana de 22. E quem expressou isso fortemente foi o próprio Mário de Andrade, quando publicou em 1922 o livro Pauliceia Desvairada, que ele estava falando desse desvario mesmo que havia no Brasil, dessa mistura dos imigrantes que tinham chegado no comecinho do século, né? Só em Santos chegaram 400 mil imigrantes da Itália, fora só da Itália, os espanhóis, fora os japoneses, os libaneses, né? Os sírios, né? Que vieram. Então, havia uma ebulição, né? E essa vontade também, que o próprio Oswald de Andrade falava que era a antropofagia, né? A antropofagia no sentido não de comer gente, né? Mas porque a antropofagia, sim, o canibalismo indígena também é bonito esse negócio, porque ele comia as carnes do inimigo para ele ficar forte, né? E o Oswald de Andrade aproveita essa coisa que é da antropologia e fala, olha, a nossa antropologia é nós devorarmos tudo de bom que tem fora e usarmos, misturarmos, né, com a nossa cultura autêntica, né? E daí, então, surge as propostas da Semana de Arte Moderna de 1922, que foi revolucionária, e a partir daí
a gente começa a perceber, por exemplo, na década de 1930, o surgimento de artistas falando de Brasil. Por exemplo, quem? Zé Lins do Rego, sabe? Menino de Engenho, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Vidas Secas, Raquel de Queiroz, um monte de pessoas assim. E em 1929, olha um negócio bacana isso aí, em 1929 é gravado o primeiro disco de moda caipira, né? Também, que era uma coisa também meio assim, fora marginal, né? Marginal. Aí se grava e maior sucesso. O pessoal da viola começa a fazer shows em teatros, fazer shows em cinemas, em São Paulo. Todo mundo achando aquilo... O Brasil se descobrindo, né? É o Brasil se descobrindo. Exatamente isso que você está falando. Então essa foi a grande importância da Semana de Arte Moderna. E o José Antônio da Silva, embora tenha nascido há pouco tempo, né, em 1909, então, e ele já ainda trabalhava na roça, quer dizer, ele foi descoberto em 1946, 4 décadas depois, né? Mas o José Antônio da Silva quer dizer, a sociedade tinha, digamos assim, a ganância de descobrir alguém que fosse raiz, profundamente raiz, né? De origem rural mesmo e tudo. Daí é que vieram os críticos de São Paulo, desses movimentos modernistas, né? Para julgar um simples salão de arte em São José do Rio Preto, em 1946, da inauguração da Casa de Cultura, e aqui descobriram o Zé Antônio da Silva. 2 anos depois, ele fez uma exposição, foi produzida uma exposição dele em São Paulo, numa galeria importantíssima chamada Galeria Domus, da qual participavam Assis Chateaubriand, que tinha a imprensa na mão, Pietro Maria Bardi, que tinha vindo da Itália a convite do Chateaubriand para fundar o MASP, que foi fundado em 47, né? E intelectuais importantes e pessoas dos altos sobrenomes econômicos de São Paulo, que tinham interesse, porque saíam do Brasil para ir à Europa e aos Estados Unidos ver arte, queriam arte nacional. E foi assim que foi fundado o MASP, sim, em 47, depois em 49 o Museu de Arte Moderna, em 48 o Teatro Brasileiro de Comédia, em 1950 o Chateaubriand trouxe a televisão, olha aqui, nós... Essa caixinha maravilhosa para o Brasil, Chateaubriand também, em 51 a Bienal de São Paulo, quer dizer, houve um boom, e o José Antônio da Silva fez parte desse boom, né? Por isso, até gente de Rio Preto, sabe, a gente tem que pegar o nome desse cara e as obras desse cara e Rio Preto tomar partido disso. Do ponto de vista artístico, do ponto de vista turístico, sabe, do ponto de vista econômico. Não pode ser um museu que está lá abrigado num prédio histórico abandonado, sem direção. Não pode, ô prefeito Edinho. Não pode. Tem que tomar partido, senão continua o atraso. Né? Rio Preto. Então, repito, o prefeito Fernando lá de Olímpia teve essa visão e ele vai fazer. Né? Já que Olímpia... Fez, acabou de inaugurar a estação. Acabou, eu fui lá, eu estava na inauguração, aliás, eu que fui que até transferiu o Museu do Folclore ali da esquina então, para... Quer dizer, você tem a identidade do folclore, né, que hoje, e fez também das águas e tudo, e que fez com que, se não me engano, é o segundo maior campo, vamos dizer, de hotéis, de quartos, leitos, né? Leitos de hotéis, né? Que é uma cidade pequena, né? Que pertence à região metropolitana de Rio Preto. Pensando nessa coisa do folclore, estão fazendo um núcleo de arte na IFE e aproveitando o nome do José Antônio da Silva, que é de São José do Rio Preto, lá em Olímpia. Eu não estou querendo... Né, ter briga assim com a Olímpia, não. Até me pagaram muito bem para participar desse projeto deles. Mas eu gostaria,
já que Silva viveu a maior parte da vida dele em Rio Preto, ele não é nascido em Rio Preto, né? Que Rio Preto tivesse, aqui, né? Fosse esse ponto de atração, né? De arte naif, nacional. Sabe, quando se pensasse em arte naif, teria aqui um grande museu em São José do Rio Preto. Eu até propus, e não é difícil, viu, Alexandre? Não é difícil. Porque se você entrar em contato com esses artistas hoje vivos e falar, ó, você quer participar de um museu cujo núcleo é o José Antônio da Silva, eles mandam quadros de graça. Mas as pessoas não têm essa visão. Não têm essa visão. Fica uma coisa regressiva, como sempre foi. Uma coisa atrasada, como sempre foi. Refratária, né? Refratária, que coisa que... Sabe, às vezes eu fico até com vergonha, viu? Sinceramente, e não é difícil encontrar a obra do Silva, né? Entra em sites aí de especializados em artes. O Silva tem quadro no MASP, que é o principal museu de arte da América Latina, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, na Pinacoteca do Estado, no Museu de Arte Sacra, no Museu de Arte Contemporânea da USP, no Museu Internacional de Arte Naif, que está fechado, mas tem. Na nossa região, tem aqui no Museu do Sol, em Penápolis, tem lá no Museu de Arte Primitivista de Assis, né? Tem nos principais museus. Nós temos aqui uma Via Sacra maravilhosa, né? Na igreja de Nossa Senhora do Sagrado Coração, cuja... E tem outra Via Sacra lá no Museu de Arte Sacra de São Paulo, né? E nós temos o maior número de quadros, além de esculturas do Silva, ao mesmo tempo reunidas no mesmo local, né? Afora da gente já ser mesmo caipira, já ser todas essas coisas. Na própria biblioteca tem itens que pertenceram a ele, carro de boi, não tem uns negócios assim? Que era do Museu de Arte Contemporânea, que era uma espécie, o Museu Antigo de Arte Contemporânea, criado pelo Silva, era uma espécie do Museu do Inconsciente Caipira, naif, primitivista. Aquilo tudo a Prefeitura de Rio Preto deixou fechar. E lá ficou fechado muitos anos. Foi quando a gente teve a ideia, com a fundação do Condefact, de criar o Museu de Arte Primitivista José Antônio da Silva, em 1980. Foi inaugurado no dia 19 de julho de 1980. Havia o Abreu Sodré na inauguração, né? Só que patina o tempo todo. Então eu conclamo os vereadores, para nos ajudarmos nessa coisa, conclamo o Edinho Araújo, que é um cara é um prefeito de visão, o próprio Orlando Bolsoni, que assinou esse decreto para corrigir isso, né? E vamos construir isso aqui para frente. Vamos, tá certo. Professor Romildo Santana, obrigado pela sua entrevista, sua participação aqui com a gente. O espaço está aqui aberto, se algum dos responsáveis aí quiser se manifestar, participar aqui também, estamos à disposição. Quer falar mais alguma coisa, professor? Não, agradecer a todo mundo, desculpa aí o desabafo. Foi desabafo mesmo, né? Mas eu estava falando até no carro, a hora que eu estava vindo para cá, a gente sente um pouco comprometido com isso, né? A Dinorá do Vale, às vezes quando ela escrevia alguma coisa no jornal, eu peguei ela falando isso, né? A pessoa liga na casa dela, tô com você, parabéns. Ela falava assim, desculpa eu falar isso, não vem me encher o saco, não. Escreve no jornal que você me apoia. Escreve no jornal. Não adianta falar para mim. Não adianta falar para mim para ficar me alisando e lá fora você fica. Então eu me sinto comprometido, né? Embora eu esteja em outra, eu estou aposentado, comprei casa na praia, então estou entre Rio Preto e São Sebastião. Eu quero um pouco de sossego agora, para escrever meus livros, etc. Né? Mas enquanto eu puder, tá aí. E se você quiser apoiar, liga aqui para o X da questão. Vem aqui falar também, apoiando, né? Ou inclusive, tentando me derrubar dessa ideia. Tudo bem. Provar que o senhor está errado. Provar que eu estou errado e eu aceito, olha, de coração. Eu quero o bem da nossa cidade. Obrigado, professor Romildo Santana. É isso aí.